Nosso planeta azul tem apenas uma lua, e sua superfície é um testemunho de um passado distante e violento. Imagine olhar para o céu à noite e ver uma esfera com cicatrizes profundas, marcas de impactos violentos que moldaram o que vemos hoje. A Lua não é apenas um satélite qualquer, mas uma cápsula do tempo, guardando as histórias mais antigas do nosso sistema solar. A Lua foi brutalmente golpeada, repetidamente, por meteoritos que a marcaram com crateras gigantescas. Esses impactos não foram acidentes comuns. Elas são a prova de uma batalha cósmica, onde forças inimagináveis colidiram para criar as paisagens que vemos hoje. Mas aqui está a grande questão: como é possível que a Terra tenha escapado dessa mesma sorte? Em um cosmos repleto de asteroides, por que nosso planeta não foi devastado da mesma forma que nossa Lua? O que nos protegeu? Esse não foi um bombardeio lento e gradual de meteoritos. A verdadeira questão é que o que aconteceu na Lua foi muito mais rápido e devastador do que imaginamos. Em vez de ser uma chuva gradual de meteoritos ao longo de milhões de anos, foi uma verdadeira blitzkrieg. Cientistas chamam esse evento de bombardeio pesado tardio. E embora a teoria ainda gere controvérsias, os indícios são claros. O caos que varreu a Lua aconteceu em um intervalo de tempo cosmologicamente muito curto. E foi tão intenso que moldou a superfície da Lua de maneira irreversível. E se o bombardeio pesado tardio realmente aconteceu, o que o causou? Mais importante ainda, por que a Lua foi o principal alvo desse impacto apocalíptico, enquanto a Terra parecia escapar ilesa? Vamos entender o que poderia ter feito com que nossa Lua fosse devastada de maneira tão extrema. E o que isso tem a ver com a origem da vida na Terra? Tudo isso pode estar conectado, e as respostas podem estar no coração do nosso próprio sistema solar. A formação do nosso sistema solar começou há 4,6 bilhões de anos, em um disco de poeira e gás girando em torno do Sol recém-formado. Este disco não era apenas matéria flutuando no vazio. Era um campo de batalha gravitacional, onde pedaços de matéria começaram a se aglomerar. A atração gravitacional fez com que esses pedaços se juntassem, criando massas cada vez maiores. Como uma bola de neve rolando montanha abaixo, esses aglomerados cresceram, adquirindo mais massa e criando os planetas que conhecemos hoje. Em apenas 100 milhões de anos, o sistema solar começou a se formar, com planetas como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas o que aconteceu com a Lua? A Lua, como sabemos, foi formada por um impacto colossal, um choque tão grande que lançou um pedaço do planeta para o espaço, o qual se formou em uma esfera que começou a orbitar a Terra. Esse impacto inicial pode ter sido um dos muitos que marcaram o início da formação dos planetas terrestres, mas não é o fim da história. O impacto inicial foi apenas uma parte de um ciclo cósmico mais profundo, um processo de acreção que ainda teria resquícios sendo formados ao longo do tempo. Apesar da formação da Lua, o que causou a chuva de meteoritos que atingiu nossa Lua? Isso é o que realmente faz o mistério do bombardeio pesado tardio tão interessante. Embora o processo de acreção tenha limpado o interior do sistema solar, alguns restos de material ainda flutuavam por aí. Esses asteroides não desapareceram, mas ficaram suspensos nas órbitas do sistema solar, aguardando uma oportunidade para cair sobre os planetas. Mas por que o pico dos impactos aconteceu há cerca de 4,1 bilhões de anos? O que causou esse aumento repentino de meteoritos atingindo a Lua? A resposta pode estar em Júpiter, o gigante gasoso do nosso sistema solar. Júpiter, o planeta com mais de 2 vezes a massa de todos os outros planetas combinados, não começou sua jornada onde está hoje. Na verdade, Júpiter começou sua órbita bem mais perto do Sol, próximo da órbita de Marte. Com a formação de Saturno e a interação gravitacional entre os dois gigantes gasosos, Júpiter foi puxado para o interior do sistema solar e essa mudança de direção teria perturbado a órbita de milhares de asteroides, enviando-os diretamente em direção à Lua e aos planetas internos. Não é só Júpiter que teve impacto na formação dos planetas. O Sol, com sua energia imensa, desempenhou um papel crucial na criação da Terra e da Lua. O Sol não é apenas a fonte de luz e calor, mas foi responsável por moldar o sistema solar. Sua radiação e força gravitacional
ajudaram a estabelecer as órbitas dos planetas, incluindo a nossa. Imagine o Sol como o artífice do nosso sistema, forjando os planetas e até mesmo ajudando a formar a atmosfera que permitiu que a vida prosperasse na Terra. Mas o Sol não é estático. Ele emite radiação constantemente, e no passado, ele era ainda mais intenso. Como isso afetou a Terra e a Lua? O Sol pode ter ajudado a proteger a Terra de impactos, criando uma atmosfera densa que absorvia a radiação e protegia a vida. Mas a Lua, sem essa camada protetora, foi vulnerável, sendo atingida diretamente pela chuva de meteoritos. Este capítulo explora como o Sol moldou a nossa história e o papel vital que ele continua a desempenhar na nossa sobrevivência. Com o crescente interesse em viagens espaciais, a Lua está mais uma vez no centro das atenções. Exploramos as missões da NASA, Artemis e outras iniciativas privadas que visam voltar à Lua e, quem sabe, estabelecer uma base permanente. O que isso pode significar para o futuro da exploração espacial e o impacto de uma possível colonização lunar? Quais são as novas fronteiras da exploração lunar e além? Será que a Lua, com suas cicatrizes de um passado tumultuado, pode se tornar o local perfeito para futuras missões espaciais? E como a humanidade vai usar o conhecimento acumulado ao longo de bilhões de anos para proteger nosso próprio planeta? Este capítulo se dedica a explorar as missões mais atuais e o que podemos esperar para os próximos anos. Será que a Lua não é apenas um marcador do passado, mas também uma pista para o futuro? O que ela pode nos contar sobre a possibilidade de vida em outros planetas? Sabemos que a Lua passou por um bombardeio massivo, mas e outros planetas? Se a Terra foi semeada com água e elementos essenciais durante o bombardeio pesado tardio, seria possível que outros planetas também tenham sido moldados de maneiras semelhantes, potencialmente favorecendo a vida? Este capítulo explora novas pesquisas sobre astrobiologia e a busca por sinais de vida fora da Terra. O que os impactos de asteroides podem significar para a Terra e o futuro da humanidade? Enquanto olhamos para o passado e vemos os efeitos devastadores dos meteoritos na Lua, a pergunta surge: será que estamos preparados para uma possível colisão no futuro? Este capítulo aborda as medidas que estão sendo tomadas para proteger a Terra e os estudos em andamento sobre objetos próximos à Terra. Com o avanço das tecnologias de monitoramento e defesa, podemos evitar que um novo impacto apocalíptico aconteça? Este capítulo é uma jornada para entender como a vida na Terra surgiu após o bombardeio pesado tardio. A chegada da água nos asteroides trouxe não apenas vida, mas também elementos fundamentais para a formação da nossa atmosfera. Como a água ajudou a criar o ambiente perfeito para o surgimento da vida? Se não fosse pela chuva de meteoritos, nossa Terra teria se tornado um deserto árido como Marte. Vamos explorar essa fascinante possibilidade e o impacto de cada fragmento de asteroide que caiu sobre nosso planeta. O que nos protegeu dos impactos devastadores que atingiram a Lua? A crosta da Terra, mais espessa e protegida, foi a chave para a sobrevivência do nosso planeta. Ao contrário da Lua, a Terra possuía uma camada sólida que mantinha o calor do magma debaixo da crosta, o que ajudou a formar a litosfera. Mas isso não é o fim da história. A história da proteção da Terra e da resistência da nossa atmosfera nos ensina algo crucial. Nossa capacidade de sobreviver pode ser tão frágil quanto a Lua, dependendo das condições do espaço e do cosmos. À medida que a humanidade avança, a Lua não é mais apenas uma lembrança silenciosa do nosso passado. Ela se tornou a última fronteira, o próximo passo na evolução da exploração espacial. Desde as missões Apollo, os humanos sempre olharam para a Lua com uma mistura de nostalgia e ambição. Mas agora, com as missões da NASA, como a Artemis e as ambições de empresas privadas, estamos à beira de uma nova era, a colonização lunar. Mas por que a Lua? Por que não Marte, o planeta vermelho que sempre chamou nossa atenção? A resposta está em nossa história, na história da própria Lua e no papel crucial que ela desempenhou na proteção da Terra. Se a Lua foi o cenário de um bombardeio cósmico massivo no passado, não seria o lugar perfeito para estabelecer uma base para a humanidade longe das ameaças da Terra?
A colonização lunar, porém, não é uma tarefa simples. As cicatrizes do passado da Lua ainda estão presentes. Uma superfície cheia de crateras e um ambiente hostil, sem atmosfera para proteger seus habitantes. No entanto, a Lua também oferece recursos valiosos, minerais raros, a possibilidade de gerar energia solar e até mesmo a água que foi trazida para a Terra durante o bombardeio pesado tardio. A questão é: será que a Lua será um refúgio para a humanidade ou ela será apenas mais uma lembrança de um ciclo apocalíptico que estamos destinados a repetir? Este capítulo nos leva para o futuro, onde vemos as primeiras colônias lunares sendo estabelecidas. Cientistas, engenheiros e até mesmo turistas espaciais começam a viver na Lua. Mas à medida que a presença humana se intensifica, a mesma pergunta assombra os colonos. Se o passado cósmico da Lua a fez tão vulnerável a impactos, qual será o destino da nossa colônia lunar quando o próximo bombardeio acontecer? E o mais importante, se a Lua for a chave para a nossa sobrevivência no futuro, o que podemos aprender com ela para garantir que a Terra não siga o mesmo destino? A Terra, com suas maravilhosas paisagens e biodiversidade, ainda é a joia do nosso sistema solar. Mas à medida que a humanidade se aproxima do seu limite de recursos e enfrenta desafios globais como as mudanças climáticas, a guerra e as pandemias, surge uma pergunta crucial: qual é o nosso verdadeiro destino no cosmos? O passado nos ensinou que a Terra não está a salvo. O bombardeio pesado tardio foi um lembrete brutal de que a nossa sobrevivência é frágil, dependente das forças do universo que estão além do nosso controle. Mas também nos mostrou algo poderoso: a capacidade de adaptação, de aprender com os erros do passado e de construir um futuro. A água que chegou à Terra com os meteoritos, as substâncias químicas que formaram os blocos de vida, tudo isso foi parte de um processo cósmico que, de alguma forma, favoreceu o surgimento da vida. À medida que avançamos em nossa exploração espacial, não é apenas a Lua que devemos observar. O sistema solar está cheio de possibilidades. Asteroides ricos em minerais, planetas gasosos como Júpiter e Saturno, e até luas de outros planetas que podem abrigar vida. A humanidade está se preparando para colonizar Marte, e quem sabe o que mais está por vir? Mas a pergunta permanece: estamos preparados para repetir os erros do passado? Ou conseguiremos aprender com eles e garantir que a Terra não siga o mesmo caminho da Lua? O bombardeio pesado tardio foi apenas um capítulo da história cósmica, mas a verdadeira história está apenas começando. O que se segue para a Terra? Será que a humanidade encontrará um novo lar entre as estrelas? Ou conseguiremos restaurar nosso planeta, tornando-o um exemplo de como a vida pode florescer, mesmo após o caos? Este é o momento de reflexão final, em que a humanidade precisa decidir: continuar explorando o cosmos em busca de sobrevivência ou salvar o único planeta que chamamos de lar? A resposta pode estar não nas estrelas, mas na nossa capacidade de aprender com as cicatrizes do nosso passado e com a história da Lua. A lembrança de um tempo em que a vida na Terra estava à beira de desaparecer. Agora, com a sabedoria adquirida, podemos olhar para o futuro com a esperança de que não apenas sobreviveremos, mas prosperaremos. Este não é o fim de uma era, mas o início de uma nova civilização. Tudo o que vivemos até agora, todas as descobertas, as catástrofes e os triunfos, nos mostram que, apesar da imensidão do cosmos e das forças inimagináveis que moldam os destinos dos planetas, a Terra segue resistindo. A Lua, com suas cicatrizes profundas e os vestígios do bombardeio pesado tardio, é um lembrete da vulnerabilidade do nosso planeta. Mas, ao mesmo tempo, é uma metáfora para a resiliência da vida. Ao longo da nossa história, a Terra já enfrentou muitos desafios, desde os impactos que deram origem à nossa Lua até os eventos que causaram as extinções em massa. Contudo, a vida, de alguma forma, encontrou um caminho, emergindo do caos para florescer, regenerar e se adaptar. A cada erro, a cada evento cataclísmico, a Terra renasceu. E agora, diante dos desafios modernos, as mudanças climáticas, a poluição, a escassez de recursos,
Temos a chance de aprender com os erros do passado e garantir um futuro mais equilibrado. Mas para garantir a sobrevivência do planeta e de sua vida, a humanidade precisa olhar para o cosmos com uma perspectiva mais profunda, não apenas como exploradores ávidos por novos mundos, mas como guardiões de nossa própria Terra. Devemos entender que nossa luta não é contra o universo, mas contra as forças que muitas vezes geramos dentro de nós mesmos: a ganância, a destruição, o desperdício. Este capítulo não é apenas sobre ciência ou exploração espacial. Ele é sobre a consciência humana e a responsabilidade que temos de proteger nossa casa. Não podemos mais viver com a ilusão de que a Terra é indestrutível ou que a nossa sobrevivência está garantida por mais algum tempo. O que estamos vendo hoje são os sinais de que nossa própria existência está intimamente ligada ao cuidado que temos com o nosso planeta. Mas há esperança. O mesmo princípio que permitiu que a vida surgisse após os bombardeios cósmicos pode ser a chave para o nosso renascimento. A adaptabilidade, a capacidade de transformar o caos em ordem, de regenerar o que foi perdido, é parte de nossa natureza. A mesma água que caiu na terra dos meteoritos durante o bombardeio pesado tardio agora nos alimenta. O mesmo planeta que quase foi destruído por forças cósmicas ainda tem a capacidade de nos sustentar se apenas aprendermos a tratá-lo com a reverência e o respeito que ele merece. E assim, a jornada continua. Não com a promessa de uma vida fácil ou sem desafios, mas com a certeza de que somos parte de um ciclo eterno de transformação, de renascimento e de esperança. A Lua, marcada pelas cicatrizes de um passado devastador, agora serve como nosso farol, lembrando-nos que, por mais que as forças cósmicas nos testem, a sobrevivência está nas nossas mãos. O que fizermos a seguir definirá o legado que deixaremos para as próximas gerações e o futuro do nosso planeta. A história da Terra e da Lua é mais do que uma crônica de destruição e caos. Ela é um testemunho da nossa capacidade de evoluir, aprender e, acima de tudo, de resistir. O verdadeiro mistério não está nas estrelas ou nos impactos do passado, mas na nossa capacidade de olhar para o futuro e escolher um caminho de sabedoria e equilíbrio. A Terra é o nosso lar. A missão agora é preservá-la, para que, quando olharmos para a Lua, possamos ver não apenas um campo de batalha cósmico, mas um símbolo de nossa resiliência e nossa jornada.